Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da Sábado. Esta semana vamos falar sobre as declarações polémicas de Donald Trump sobre a NATO, a conversa de Tucker Carlson com Vladimir Putin e ainda sobre as eleições presidenciais na Indonésia. Começando por Donald Trump, que afirmou que encorajaria a Rússia a atacar os aliados da NATO se eles não cumprissem o investimento na defesa. O melhor é mesmo ouvir as declarações. NATO was busted until I came along. I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. I came in, I made a speech, and I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Estas declarações provocaram reações de choque em Washington e na Europa, tendo em conta um potencial segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca. Elas são para ser levadas a sério? Ou seja, Donald Trump pode ser uma ameaça existencial à própria aliança ocidental? Deixa-me começar por dizer o seguinte. Eu acho que as declarações foram, digamos, desnecessárias, estúpidas até, e introduziram algum ruído. Agora, as declarações que ele fez não são exatamente as mesmas declarações que estão a ser faladas. Isto é, tentar enquadrar aquilo que foi dito. Trump estava num comício na Carolina do Sul e começou a contar uma história. Começou a contar uma história de como ele tinha, no fundo, obrigado a NATO a contribuir mais para a sua defesa. E é nesse quadro que conta uma história daquilo que terá acontecido. Ele não, com o chefe de Estado de um grande país. Com o chefe de Estado de um grande país, não sei o quê. Aliás, eu duvido que isto alguma vez tenha acontecido. Acho que é uma destas histórias a Trump. O Nuno Rogério escreve na Sábado que tem um amigo que assistiu à conversa. Não sei o que é que o Nuno Rogério escreve ou deixa de escrever, mas não me parece que aquela história tivesse acontecido pelo menos daquela forma. E portanto ele está a contar uma história. É isso não quando essa história de repente passa a ser, não é, uma notícia sobre intenções futuras. Portanto, o homem não estava, contrariamente àquilo que depois aparece nos jornais e que ainda hoje toda a gente está a reagir, o homem não está a falar sobre aquilo que fará. Estava a falar sobre aquilo que fez. Está a falar sobre não sei. Você basta, João, basta ver o vídeo para perceberes isso. Nós acabamos de ouvir aqui as frases, mas ele no contexto do que está a falar, mas está a dar pistas. Esperem. Eu estar a contar uma história sobre alguma coisa que fiz há 10 anos atrás, não é necessariamente a dizer que é isto que eu vou fazer. Se bem que foi essa a interpretação que foi feita e causou-se este burburinho todo. Aliás, o público deu a notícia nestes termos. Trump diz que pedirá à Rússia para atacar aliados da NATO que não gastem o suficiente em defesa. Quer dizer, manifestamente, isto é uma interpretação abusiva e não é assim. Portanto, eu acabei por dizer que acho que estas declarações ou esta história, quer dizer, é desnecessária. Mas também daí a dramatizar o assunto, não é? A dizer que é isto que ele irá fazer no futuro, é um passo excessivo, a meu ver. Passo excessivo que provoca uma discussão, essa sim, péssima para a NATO. Agora, não é a primeira vez que acontece isto. Aliás, esta história, Trump farta-se contar esta história, fartou-se, não é a primeira vez que o diz em campanha. Mas vamos lá ver, o que é importante aqui? Primeiro é que ninguém parece ter aprendido nada com o passado. Quer dizer, Trump fazia este tipo de declaração, fez este tipo de declaração na campanha de 2016 e depois a realidade da sua ação foi diferente. O que as pessoas esquecem é que, mesmo que isto fosse verdade e ele estivesse a dizer que
Putin fizesse o que quer. Quer dizer, ao mesmo tempo, Trump, segundo as suas palavras, estava a ameaçar Putin com um ataque nuclear a Moscovo caso a Rússia invadisse a Europa. Portanto, está a ver, há aqui uma retórica que é preciso compreender o contexto de Trump. Ele fala muitas vezes de uma forma exagerada, etc. Agora, a substância, e isto sim é importante para o futuro, a substância é o seguinte: quem é que paga a defesa da NATO? A NATO não tem, contrariamente àquilo que Trump poderá eventualmente pensar, mas a NATO não tem cotas. O que tem é um compromisso do Estado, nos últimos 10 anos, tem um compromisso dos Estados para pagarem 2%, ou melhor dizendo, para atribuírem 2% do seu PIB à defesa. Esta foi e continua a ser a grande batalha de Trump. Quer dizer, Trump, quando começou com esta discussão, havia 4, quando entrou na Casa Branca, eventualmente na Casa Bem da Casa Branca, mas na Casa Branca havia 4 estados que chegavam aos 2%. Quando Trump sai da Casa Branca, há 9 estados que chegam aos 10%. Agora são 11. Portanto, quer queiramos, quer não é? Trump pressionou os europeus para gastarem mais em defesa e essa pressão surtiu efeito. E diga-se de passagem que deviam ter gasto mais, porque a guerra da Ucrânia veio a demonstrar que era necessário gastar mais. E, portanto, eu creio que muita desta discussão, quer dizer, é uma discussão absolutamente irracional, quer dizer, de tudo o que mete Trump torna-se imediatamente irracional. Mas o que é essencial, ao meu ver, é o seguinte: os europeus têm de pagar mais em defesa, têm de contribuir mais para a defesa da NATO, justamente porque as circunstâncias mudaram. E essas circunstâncias já eram relativamente visíveis quando Trump estava na Casa Branca. Portanto, nós podemos não gostar da forma como ele faz estas coisas, mas na realidade ele tinha razão relativamente a esta questão em concreto. A NATO tinha de robustecer a sua defesa. Para robustecer a sua defesa era preciso gastar mais. Que, aliás, é o que os próprios europeus dizem constantemente, que é necessário ter uma defesa mais forte e, porventura, mais autónoma, mas depois param e não dão o passo seguinte. E o passo seguinte é gastar dinheiro. E isso, aparentemente, ninguém quer fazer. Trump, obviamente, mais uma vez, eu acho que estas declarações foram, enfim, infelizes, mas depois surge, quer dizer, uma tempestade mediática assente numa falsidade, que é a história passa a ser aquilo que ele vai fazer no futuro. Ora, o que é que fermenta... Deixa-me só perguntar. Sobre o que fermenta na cabeça de Trump, não é? Eu não estou na cabeça de Trump, mas quer dizer... Não, mas uma pessoa faz uma avaliação de um político por aquilo que ele afirma pelos seus atos. Pronto. Então vamos começar a história de outra maneira. Vamos começar por este compromisso assumido pela NATO na sua cimeira no País de Gales em 2014, quando Trump não existia como político. Isso é o primeiro ponto. Portanto, esta questão da NATO, das despesas, é um efeito imediato daquilo que era uma ameaça sobre a Ucrânia, um conflito que degenerou na invasão russa e na rebelião no leste da Ucrânia e na Crimeia em 2014, associado a outro tipo de crises internacionais. Portanto, Trump aqui não é visto nem achado para coisa nenhuma. Trump não existia. Ainda não tínhamos naturado havia aí já essa pressão para os 2% na cabeça. Já havia a pressão americana. Havia uma pressão forte dos Estados Unidos. E uma pressão perfeitamente justificada, apoiada quer por estrategos democratas, quer por estrategos republicanos, de que era necessário repensar não só o financiamento de despesas da NATO, como ainda o próprio dispositivo militar da NATO. Não havia ainda uma discussão, pelo menos em termos públicos, muito abrasiva, como se veio a tornar com o tempo, sobre a utilização ou não de armas nucleares estáticas e tudo mais. Nem
uma discussão que depois se alargou pela União Europeia, quando a Grã-Bretanha ainda fazia parte da União Europeia, e de acordos que foram estabelecidos, por exemplo, entre a França e a Grã-Bretanha, que são as duas potências nucleares militares da Europa, de fazerem uma partilha dos seus recursos, designadamente em termos de submarinos com capacidade de disparar armas nucleares. Portanto, não havia Trump, a questão já se punha. As barbaridades que diz Trump, a forma como ele diz, porque é que levantam alarme. Ou seja, quando ele está a contar mais uma das suas histórias, que são umas historietas tão conhecidas, que de facto quase que não merecem ser notícia. Porque coincidem com uma grave crise política e militar na Europa e nos Estados Unidos, porque há um bloqueio sobre o financiamento militar e um financiamento ao orçamento de Estado da Ucrânia por parte do Congresso norte-americano. É por isso que estas afirmações de Trump, que não são novas, é uma historieta que ele passa a vida a contar para se dar ares de senhor do mundo, é algo que se torna assunto urgente, de primeira ordem. Porquê? Porque, como disse o secretário-geral da ONU, isso mina a sugestão de que os aliados não serão defendidos, mina a segurança de todos? Mina a segurança dos Estados Unidos e mina a segurança de todo o sistema de alianças internacionais em que participam os Estados Unidos, porque se temos um indivíduo que já foi presidente, que aspira a ser de novo presidente, que faz gáudio em afirmações do género que as alianças e os compromissos formais que tenho não valem de nada se não aceitarem determinado tipo de condições que eu ponho. É isto que ele afirma. Portanto, isto põe em causa tanto aquilo que é uma aliança informal e de garantia também informal de apoio militar a Taiwan, em relação à China. Isto põe em causa a segurança do Japão e da Coreia do Sul. Isto alarga-se a todo o sistema de alianças dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um indivíduo que poderá vir a ser presidente, Deus nos proteja, que já foi presidente e que nunca fez nada disso. E que põe em causa todo o sistema de alianças dos Estados Unidos. Não vamos avaliar aquilo que foi a presidência de Trump, senão nunca mais saímos daqui e temos de avançar um bocadinho. Mas a razão porque é que estas tiradas retóricas de Trump causam alarme e chamam atenção em todo o mundo é precisamente porque coincidem com um impasse político nos Estados Unidos sobre aquilo que é o financiamento à Ucrânia, que não avança, como também agora não avança o financiamento a Israel, ou a questão de controlo das fronteiras do sul dos Estados Unidos, ou o financiamento a Taiwan. Tudo isso está suspenso devido à clivagem que existe no Congresso entre republicanos e democratas, e sobretudo pelo facto do Partido Republicano alinhar em absoluto pelas teses de Trump, apesar de ter havido senadores que votaram a favor deste último pacote. Deixa-me introduzir aqui uma nova questão. E só para acabar, e porque isto vem precisamente na altura em que se torna público que do lado de Moscovo existem inclusivamente mandados de captura contra chefes de Estados de países vizinhos, como aconteceu com o caso da primeira-ministra da vizinha Estónia. Esse novo fator que eu também ia introduzir, que é exatamente esse. Estas declarações de Trump, que podem ser vistas, ou que estão a ser vistas por algumas pessoas como divisivas, são ou podem tornar-se um instrumento que Putin pode utilizar para alcançar os seus objetivos? Vamos lá ver, são declarações de uma campanha eleitoral americana. Quer dizer, extrapolar destas declarações, ou deste show, não é? É um bocado como eu ter assistido ontem ao debate entre a Mortágua e o Ventura, não é? E levar aquilo a sério. Quer dizer, faz parte de uma campanha eleitoral. Se a gente olhar, por isso é que eu há pouco referi que durante os seus 4 anos de presidência,
Trump não fez nada disto que o João estava a dizer. Trump apoiou a NATO, reforçou a NATO, robusteceu a NATO em termos militares e financeiros. Não é verdade. Não robusteceu a frente leste. Não é? Quer dizer, saiu da NATO, o que é que aconteceu? Não... Quando dizes que robusteceu, foi porquê? Porque levou os outros países a aumentarem as suas contribuições ou por outra razão? Não, mas também por isso, quer dizer, não, o país, vamos lá ver, o que é que aconteceu à NATO antes e depois de Trump estar na Casa Branca, não é? Nada. Quer dizer, houve um conjunto de declarações polémicas também do lado europeu a promover este conflito, porque a Alemanha e outros países não queriam pagar. Vamos lá ver, não sejamos ingênuos também, quer dizer, porque é que a parte europeia foi tão crítica de Trump? Especificamente os alemães, porque não queriam pagar. Não é? E só a invasão da Ucrânia... Acho que se fosse tão simples assim. Não, mas também não é assim tão complicado, João. É que, quer dizer, a gente olha para as declarações de Trump, mas depois não olhamos para... digamos, o aproveitamento político. Quer dizer, porque é que Biden aproveita estas declarações? Bom, parte da razão é que no mesmo dia em que Trump faz as declarações, há uma sondagem que sai que demonstra que 86% dos americanos acham que ele é demasiado velho. Não é? Portanto, vamos lá ver. Há aqui também um aproveitamento político. As declarações de Trump não existem no vazio. Como... nos anos, em 2016, também não existiam no vazio, porque cada declaração estúpida de Trump em relação à Europa, há uma declaração europeia estúpida em relação a Trump. O meu ponto sempre foi que a crise das relações transatlânticas não se devem só a Trump. A parte europeia também tem culpa nisto, e tem culpa por várias razões, não é? Quer dizer, as declarações do Macron sobre a NATO estar morta e uma série de coisas. E depois o que é que acontece durante a presidência de Trump? Quer dizer, a NATO não desaparece, não se desagrega, nada acontece. Quer dizer, há aliás um robustecimento da aliança em termos de operacionalidade, em termos de reforço do flanco leste, em termos, aliás, também de financiamentos pela parte americana. Portanto, eu não independentemente de se gostar ou não de Trump, convém ter algum tino nestas coisas, não é? E não reagir de uma forma, tipo, a garoto, não é? A estas declarações que, do ponto de vista europeu, são logo aproveitadas, mas que no fundo, deixa-me só acabar. O sistema de alianças também não existe no vazio. Vamos lá ver. O sistema de alianças está a ser reconfigurado há vários anos, muito antes de Trump. É um compromisso. Ou há um sistema de autodefesa em caso de ataque, ou não há. Mas o artigo 5º nunca foi inteiramente uma coisa em que europeu acreditasse, porque se assim fosse não havia o dissuasor independente britânico e francês. Vamos lá ver, porque é que a França e a Grã-Bretanha têm armas nucleares? Porque nunca inteiramente comprou esta ideia de se houver um ataque a um país europeu, os Estados Unidos sacrificam Nova Iorque por causa de Bruxelas, não é? Portanto, um tratado internacional, sistema de alianças de defesa assenta num compromisso. Se tu pões em causa esse compromisso, não há aliança. Estás a dar um sinal estás a dar a toda a gente um sinal de que esta aliança será avaliada ao momento consoante os interesses de um ou dois ou três ou quatro dos participantes. Portanto, tu estás a dar pasto para dúvidas sobre a veracidade desses compromissos. Só porque existe. Eu não estou a ser ingênuo. Quem está a ser ingênuo são pessoas que possam afirmar que se podem fazer declarações dessas sem que elas tenham repercussões, ou que se possam contar histórias a dizer que eu deixo que o ataquem, se você não pagar, você tem de pagar e acabou.
As coisas não são assim, eu acho que não são do simbolismo acho de que Trump. é de uma grande ingenuidade que na pensar... mesma altura é ingenuidade, da mesma maneira que não é ingenuidade em Pequim olharem com alarme para um indivíduo como agora, que acaba de prometer que vou taxar 60% de tudo o que é importação João, chinesa. acho que é de uma grande... Ninguém leva isto a sério e toda a gente leva isto simultaneamente a sério, Acho porque que é de revela uma intenção. Já acabaste? Acho que é de uma grande ingenuidade pensar que, porque há um tratado internacional que em todos os casos, posso acabar agora, que em todos os casos esses tratados são respeitados. Uma das coisas que nós aprendemos antes da Segunda Guerra Mundial é que há Estados que simplesmente ignoram os tratados internacionais. Portanto, o meu ponto é, uma aliança não é uma coisa que possa necessariamente resistir às realidades internacionais. Por outras palavras, eu não tenho a certeza, apesar de existir o Tratado da Aliança Atlântico, que em caso de uma invasão de um país europeu, os Estados Unidos agora ou em qualquer outra altura viriam necessariamente auxiliar a Europa. O papel não te garante isso. Não é? Não te garante isso. Havia o pacto entre... havia uma aliança entre a Grã-Bretanha e a Polónia. E o que é que aconteceu? A Polónia foi atacada. Naquele caso até a Grã-Bretanha de facto ajudou a Polónia. Mas havia também um tratado entre a União Soviética e a Alemanha nazi que ambos sabiam que era uma farsa. Agora, o meu ponto aqui é simples, é que as alianças não existem só porque há um papel, não é? As alianças requerem grande coesão política. Tu dir-me-ás, mas é Trump que está a minar essa coesão. Eu digo-te que são os dois lados. Eu não estou a ilibar Trump. O que eu estou a dizer é que há, da parte europeia também, grandes culpas neste cartório, João. Vasco, não é uma questão de atribuição de culpas, é uma Não, questão é tão simples também. como isto. Quem é que está a não minar? Não se pode pôr em causa aquilo que é o vínculo fundamental. Mas não é só da Trump. aliança Porque é de defesa. que não falas da parte europeia também? O único indivíduo com aspirações E o Macron nunca fez políticas isso? que atualmente põe em causa esse vínculo de defesa é um candidato à presidência dos Estados Unidos, portanto, que tem um apoio massivo por parte do seu partido. Portanto, é isto que está em causa. Isto é de uma irresponsabilidade total e absoluta num cenário de guerra que está a decorrer no continente europeu. É um irresponsável e tentar informar as coisas, formatar as coisas dessa maneira, dizendo que é preciso ver o que fermenta na cabeça dele e é preciso ver aquilo que está do lado dos outros. O público é que diz que completamente mal a questão. Eu não tenho nada a ver com o facto de redigirem mal um título no público ou estarem mal redigidas as... Mas eu não me responsabilizo pelos erros dos outros. Que me interessa a mim que o público se faça um título errado. João, vamos centrar aqui a discussão. Falaste no contexto da guerra na Ucrânia e muito bem, porque na última semana o Putin teve uma conversa, não lhe vou chamar bem uma entrevista, com Tucker Carlson, em que voltou a repetir coisas como que a Ucrânia começou a guerra e a Rússia quer acabar com ela, ou que a Ucrânia faz parte da Rússia. Como olhaste para esta conversa, digamos assim? Só vi pedacinhos porque conheço a propaganda russa, eu ouço todos os dias, vi hoje por sinal a transcrição de uma entrevista que a Putin deu a uma televisão russa, em que disse que ficou até bastante desagradado com a entrevista do Tucker, porque ele não lhe colocou aquelas questões que lhe permitissem responder de uma forma que demonstrasse como ele é um macho na política internacional,
internacional e não saiu rigorosamente nada de novo. Fez uma afirmação ontem, na quarta-feira, nós estamos a gravar a quinta-feira, que é relativamente interessante porque é típica da propaganda e contra-propaganda russa, ao afirmar que foi interrogado quem é que preferia como presidente, se preferia Biden ou se preferia Trump. Ele disse que preferia Biden porque era um homem mais experiente, mais ponderado, e a mesma coisa não se poderia dizer de Donald Trump. Portanto, do lado do Kremlin não há rigorosamente nada de novo sob o sol, e o que é significativo esta semana é o facto como foi defendido publicamente por tudo o que é a comunicação oficial russa. Aliás, a Rússia está reduzida à comunicação oficial, dos mandados de captura que foram apresentados pela Procuradoria Russa, designadamente pelas Procuradorias da capital de Moscou, contra dirigentes da vizinha Estónia, a começar pela Primeira-Ministra. Fui curiosamente ver também, porque é possível ver isso, e foi feito um levantamento daquilo que são os mandados de captura que estão em vigor por parte do Ministério da Defesa russo, e posso indicar que, pelo menos esta semana, não constava nenhum português, nem político, nem cidadão com passaporte português dessa lista de procurados pela Rússia. Há 4 brasileiros, por exemplo, considerados mercenários ao serviço do exército ucraniano, mas nenhum político português lá se encontra, ao contrário de outras pessoas, como o presidente do Tribunal Penal Internacional, muitos políticos alemães, americanos e por aí fora. É o que há a dizer sobre Putin e sobre Tucker Carlson, que está sempre no ar na televisão. João, eu percebi. Vasco, o que é que achaste? Eu ainda não vi estas declarações que o João referiu. O Putin disse que preferia o Biden, é isso? Sim, preferia o Biden porque era mais ponderado, mais estável, mais previsível, mais fácil de negociar. Acho que é uma grande verdade. O que é uma forma de propaganda, porque se sabe perfeitamente o que aconteceu nas últimas eleições norte-americanas, em que toda a máquina de propaganda de Moscou foi posta ao serviço da campanha. Como é que olhaste para a Trump? Eu não sabia, eu por acaso ainda não ouvi estas declarações, mas eu espero muito bem que o título nos jornais por este mundo fora, incluindo aqui em Portugal, Trump seja apoia Biden. Exatamente, Putin apoia Biden. Mas eu tenho a certeza que não será. É um inconstante, portanto, não até podes fazer um título assim. Podemos tratar disso logo à tarde. Mas não se encerre na narrativa. Apoiou Trump e agora apoia Biden. Não se encerre na narrativa e, portanto, voltando aqui isso não ao será Tucker Carlson. dito. Vasco, o que é que te pareceu? O que eu acho interessante em Carlson não é tanto a entrevista, mas é, mais uma vez, as reações. Quer dizer, o Tucker Carlson foi condenado porque era um traidor, um antipatriota, não sei o quê, porque faz uma entrevista ou faz uma conversa, o que lhe queiram chamar, a Putin. Portanto, eu acho que a esquerda americana, sobretudo esta esquerda muito anti-russa, perdeu um bocadinho a noção da realidade. Quer dizer, o trabalho de um jornalista é perguntar aos intervenientes políticos o que é que eles estão a fazer e porquê. Quer dizer, ninguém se espera que Putin tenha outra explicação. Quer dizer, esta explicação que ele deu ao Tucker Carlson já a deu várias vezes, portanto, como o João diz, não é particularmente nova. Mas, quer dizer, esta tentativa de condicionar jornalistas, como neste caso do Tucker Carlson, para que haja só a mensagem que se quer ouvir, estou farto de falar disto neste programa, quer dizer, é isso que me chateia profundamente, porque a gente tem de se habituar a ouvir coisas que não gostamos, quer dizer, isso faz parte da democracia, e em política internacional é sobretudo importante que percebamos o que os outros estão a dizer e o porquê que estão a fazer o que estão a fazer. Isso não quer dizer que estejamos necessariamente de acordo, não é? Isto é como a história do Trump. Convém perceber o que Trump está a dizer e porque é que está a dizer e o enquadramento e o que é que isso significa, etc. Mas não gostamos. E é esta falta esta falta de objetividade do jornalismo, esta insistência de narrativas. Tem calma com o jornalismo. Aliás, chamaram o Tucker Carlson de jornalista. Eu acho cada vez daquelas mais. Coisas formalmente o homem Eu acho cada vez mais o jornalismo. Eu acho cada vez mais o jornalismo deixou de ser jornalismo. Quer dizer, só agora é que os jornalistas americanos, e sobretudo nos Estados Unidos, as minhas palavras são sobre
sobretudo para os Estados Unidos. Quer dizer, de repente os jornalistas americanos é que perceberam que se calhar Biden é um bocadinho velhote e não está à altura do cargo que tem. Quer dizer, depois de 3 anos em que toda a gente via isto, de repente é preciso que haja 86% da opinião pública americana a dizer isto para eles descobrirem. Portanto, o jornalismo oficial... As sondagens há bastante o jornalismo oficial... Não, João, tu vais ler o Washington Post, o New York Times, vais ver as televisões, as CNNs, etc. E a narrativa é sempre a mesma. Quer dizer, é uma narrativa que não é politicamente neutra. Quer dizer, há claramente uma preferência, há uma diabolização de um dos candidatos. Quer dizer, isto não é jornalismo, isto é propaganda, como aliás se vê com os debates em Portugal em que ganham sempre os mesmos. Vamos mudar agora aqui de tema. Aqui na Indonésia, a terceira maior democracia do mundo, foi a votos, uma eleição que atravessa 3 zonas horárias, com mais de 820 mil mesas de voto em 17 mil ilhas, a servirem uma população de 205 milhões de eleitores. Foi escolhido o próximo presidente do país, mas também os deputados nacionais e regionais. Nestes últimos 25 anos, a democracia parecia consolidar-se naquele que é também o mais populoso país muçulmano, mas parece haver alguns sinais de erosão. O presidente cessante, Joko Widodo, completou o segundo mandato com elevadas taxas de popularidade e, como está impedido de voltar a concorrer, apostou na continuidade através do seu ministro da Defesa, Prabowo Subianto, a quem os resultados preliminares dão uma vitória à primeira volta. Jadi, apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Subianto tem uma história particular, sobretudo na relação com Portugal e com Timor-Leste, em que ele esteve por detrás dos raptos e do massacre de ativistas pela democracia em Timor-Leste durante os anos da ditadura de Suharto, de quem era genro. João, tu estiveste em Timor muito tempo. Quis matar a mim, quis matar uma data de matar a ti, eventualmente. Quis matar a todos os jornalistas o que é que a eleição dele andavam representa? Pela Indonésia e o que se quiser. Representa algo muito mau para a Indonésia por causa do perfil de Prabowo Subianto. É preciso ver que esta eleição é uma eleição que não é típica em termos do Sudeste Asiático. Não é típica porque nós tivemos um presidente que cumpriu 2 mandatos. Widodo foi um presidente que quebrou o molde quando foi eleito para o seu primeiro mandato há 8 anos, porque não vinha de nenhuma das dinastias políticas e familiares da Indonésia e terminou o seu mandato tentando criar uma nova dinastia. Isto como? Isto através de uma negociação com o Prabowo Subianto que levou a que o filho de Widodo fosse o candidato a vice-presidente. A história é tão ridícula porque o filho de Widodo tem apenas 36 anos. Para poder ser candidato a presidente ou vice-presidente na Indonésia é preciso ter 40 anos e o Tribunal Constitucional, que na altura era presidido pelo cunhado do presidente de Widodo, fez uma interpretação sui generis da Constituição e aceitou a candidatura do filho de Widodo como vice-presidente de Prabowo. Portanto, isto é a parte, digamos, gaga da escolha desta candidatura, que é semelhante em tudo àquilo que aconteceu nas Filipinas. A mesma situação, Duterte, de quem falámos na semana passada com a sua campanha violenta antidrogas, ao terminar a presidência, fez a mesma coisa com o candidato que era o candidato com mais potencial de ganhar, com Ferdinando Marcos, o filho do falecido ditador Fernando Marcos. E a sua filha foi a vice-presidente de Marcos, que entretanto ganhou as eleições, mas já se desentenderam e ela está como que afastada agora da vida política, está com poderes limitados. Prabowo Subianto é uma personagem muitíssimo conhecida na Indonésia por causa do seu passado. Ele foi um dos homens de mão do antigo ditador Suharto. Ele liderou o Kopassus,
Kopassus, as forças especiais do exército indonésio, e depois mesmo no período final da ditadura, aquilo que era a reserva estratégica do exército, e notabilizou-se pelas perseguições que foram feitas sob a sua direção, quer a militantes e ativistas anti-Suharto, antes do período que levou à sua queda em 1998, e isso foi-lhe sempre assacado. Ele também organizou a atuação do Kopassus e de unidades especiais que foram criadas em Timor-Leste e também na Papuásia, na província da Papua Nova Guiné, contra movimentos independentistas. E no caso, por exemplo, destas perseguições que foram realizadas a ativistas anti-Suharto, ele foi condenado pela morte de 25 ativistas. Os cadáveres de 13 deles nunca apareceram, e foi demitido do exército depois da queda da ditadura em 1998 e exilou-se na Jordânia. Ele era à altura ainda casado com uma das 5 filhas e filhos de Suharto, e desde então tentou sempre recuperar a sua capacidade de intervenção política, de tal maneira que, na sua última tentativa de organizar um golpe contestando as eleições, ele concorreu por 2 vezes contra Widodo nas eleições, ele organizou protestos de rua, seguindo o modelo que tinha durante a altura em que coordenava as forças especiais do exército indonésio. Convém lembrar que na Indonésia estas forças especiais organizavam também os gangues criminais que depois perseguiam as pessoas. Quando eu disse, num tom de brincadeira, que foi um dos tipos que me queria matar quando andava por lá, é porque estes gangues funcionavam rigorosamente na base de perseguição direta a pessoas, de ameaça direta sobre pessoas, e muito em especial sobre os jornalistas estrangeiros. Sobre os próprios jornalistas indonésios foram as suas principais vítimas, sobre os jornalistas australianos, japoneses, europeus e norte-americanos que por lá andavam. Isto foi sempre a sua maneira de atuar. De tal maneira que, na última derrota que ele teve como candidato a presidente contra Widodo, os motins que ocorreram depois em Jacarta levaram a Widodo a tomar uma atitude que foi vamos trazê-lo cá para dentro. E então ele assumiu o cargo de Ministro da Defesa. E a sua atividade desde então foi criar plataforma política para ser eleito presidente, e foi porque os resultados oficiais vão demorar um mês, mas estas projeções que são sempre avançadas no final das eleições revelam-se, no caso da Indonésia, como também nas Filipinas, bastante acertadas. E ele tem este programa que é um programa com um veio muito autoritário. Ele aos 72 anos apresentou-se como um candidato da juventude e apoia, por exemplo, aquilo que é uma das... promete um crescimento económico impossível nos termos indonésios, que poderia superar os 2 dígitos, e apoia sobretudo aquilo que é um dos projetos mais controversos da presidência, dos 8 anos de presidência de Widodo, que é a construção de uma nova capital que terá o nome de Nusantara, no Bornéu. Portanto, estamos naquela zona próxima da Malásia e das Filipinas, porque a atual, e o projeto da capital está na ordem dos 30 mil milhões de dólares, vai superar isso, porque a atual capital, Jacarta, está pura e simplesmente a afundar-se. Por verdade, a cidade está a afundar-se e não vai ser possível manter ali os serviços administrativos, e boa parte da população vai ser transferida. Mas este programa é muito criticado pelo aspecto como que megalómano. Tem um aspecto bom, que é retirar a centralidade àquilo que é a principal e mais populosa ilha do arquipélago, de Java, e depois há um segundo aspecto, que é aquele que levanta muitas dúvidas nos setores, nos meios de negócios, que é a persecução de uma política de valor acrescentado ao produto nacional, que foi utilizada para aquilo que são as extrações de níquel, que tem grandes reservas. Creio que tem mesmo as maiores reservas mundiais
a Indonésia e que Prabowo quer alargar a todo o setor da economia. E as suas declarações em termos de salvaguarda de direitos humanos e de autoritarismo político mantêm-se iguais àquilo que sempre foram. Portanto, este é o balanço. Desculpem falar tanto tempo sobre aquilo que é Widodo, sendo ainda que do ponto de vista da política internacional deste para o Vasco, porque ele tem posições também muito específicas de alinhamento. Esse resultado pode ter influência, por exemplo, no posicionamento indonésio na rivalidade entre a China e os Estados Unidos? Bom, eu devo começar por dizer que o João conhece muito melhor esta realidade da Indonésia do que eu e, portanto, aqui a minha contribuição é muito modesta. No que diz respeito à política externa da Indonésia, eu não creio que haverá grandes transformações nos próximos anos. A Indonésia tem um problema quer dizer, tem uma vantagem que é talvez simultaneamente uma desvantagem, que é o maior país muçulmano, é um país democrático e é um país que ocupa ali geograficamente um posicionamento muito estratégico e, portanto, o alinhamento com os Estados Unidos para fazer o equilíbrio possível da China, penso eu que é do interesse do país. Dito isso, tem um problema sério na medida em que não pode hostilizar a China. Portanto, a posição da Indonésia nesse sentido, quer dizer, não é muito diferente da posição do Vietnã e de países regionais. Mas quanto à política interna, a única coisa que eu acrescentaria aqui, o João fez uma magnífica descrição, a única coisa que eu talvez acrescentasse é que este resultado, mas também não sei até que ponto é que é verdade, talvez o João possa dizer-nos, mas quer dizer, há uma preocupação que esta eleição seja o primeiro passo no sentido do retrocesso democrático do país. Isto é, que Subianto irá eventualmente acabar com eleições presidenciais diretas e tomar um conjunto de outras medidas que transformará a Indonésia num país crescentemente iliberal. Portanto, isto será, dito de uma forma simples, o primeiro passo no sentido do retrocesso democrático. Eu não confesso que não conheço suficientemente bem a Indonésia para avaliar aquilo que estás a dizer é correto, há esse temor um pouco generalizado, mas... Não, isso eu sei o que é, não sei se é verdadeiro, se faz sentido. Há um equilíbrio que tem sempre de ser feito com o Parlamento indonésio, que leva a estas alianças depois para a formação de tickets presidenciais com o candidato a presidente e a vice-presidente entre os diversos partidos. E no caso do partido de Prabowo, que é o que o apoia agora, o Gerindra, as sondagens, as previsões indicam que vai ter apenas 13% dos lugares no Parlamento, ou seja, vai ser preciso negociar aquele esquema muito amplo de alianças que caracteriza a política indonésia e que é absolutamente contraditório. E, uma vez mais, vai ser uma antiga presidente, estamos outra vez nas dinastias, a filha do fundador do Estado indonésio, de Sukarno, Megawati Sukarno Putri, que dirige o Partido Democrático da Luta, que em regra tem conseguido vir a ser um dos partidos com maior, se não mesmo a maior representação parlamentar, que vai ter de negociar um tipo de alianças. Parece um pouco até como aquilo que acontece no sistema brasileiro, ainda que com as suas diferenças devido ao peso depois que têm as diversas províncias, os governos regionais e por aí fora. Ou seja, há isso que até agora tem servido de balanço no esquema de defesas contra aquilo que são tentações presidenciais. Mas a história da Indonésia tem sido muito turbulenta desde a queda de Sukarno, de Suharto, o que aliás se compreende. O primeiro, o presidente, Yusuf Habibie, que se tornou bem conhecido dos portugueses por causa da maneira inopinada e inesperada como anunciou um referendo para Timor-Leste, não fazendo o mesmo, no entanto, para a Nova Guiné, que depois foi substituído por
Guzdur, que era o líder daquilo que é a maior organização islâmica do mundo, que acabou destituído pelo próprio Parlamento. Depois vem então Megawati Sukarnoputri, depois Susilo Bambang, sempre nestes esquemas de grandes alianças que aglutinam o mais possível os partidos. Felizmente que com estes anos depois de Widodo, que renegou daquilo que era a promessa inicial de romper com as dinastias políticas, tenta agora criar a sua, a Indonésia conseguiu ter um desenvolvimento económico que as estatísticas apontam para a tal média dos 5%, o que garantiu uma estabilidade no sentido de aumento das expectativas no país. Claro que Java continua a ser a mais populosa e aquela onde se concentra o grosso dos investimentos, onde mais aumenta o rendimento das pessoas. E depois, em termos internacionais, há aquilo, como tens dito, de ter mantido essa posição que frequentemente tenta fazer um equilíbrio entre aquilo que são os interesses contraditórios dos Estados Unidos e da China, umas vezes em aliança, outras vezes ignorando um pouco o interesse dos Estados Unidos, como as Filipinas, ou a Malásia, ou Singapura. E no aspecto internacional, aquilo que mais chocou nos últimos tempos e que foi protagonizado como subiante, como Ministro da Defesa, foi a proposta indonésia do cessar-fogo para a guerra da Ucrânia, com uma retirada das tropas de ambos os países para as suas posições, relativamente à altura em que se desenvolveu o conflito, para depois a organização de um referendo internacional e por aí fora. Aquilo não satisfez nem ucranianos nem russos, mas não se pode dizer que seja muito distinto daquilo que tenham apresentado sauditas ou brasileiros. Portanto, não, por aí, digamos que a posição indonésia faz sentido naqueles que não estão a alinhar declaradamente por um lado ou por outro, e consobiante, apesar dele ser bastante instável e de ter um feitio colérico, aliás, como demonstrou durante a própria eleição, quando sempre lhe faziam as perguntas sobre e o que é que tem a dizer sobre as pessoas que desapareceram e que foram assassinadas às suas ordens e que levou a ter a sua entrada proibida nos Estados Unidos e na Austrália. Vem-me sempre com essa história, não tem nada a ver com isso, já foi tudo esclarecido e não passamos disto. Mas ele é visto também como o representante das Forças Armadas, e as Forças Armadas continuam a ser vistas na Indonésia, pelo grosso da população, como o bastião da unidade nacional por causa do papel que desenvolveram durante a Guerra Revolucionária pela Independência. Vamos passar então às sugestões para esta semana? Eu trouxe um livro sobre a Polónia. Nós temos falado muito neste programa sobre a Polónia, a sua importância estratégica e a sua centralidade nos próximos anos, inclusivamente nesta questão da segurança europeia. O livro é escrito por um jornalista, académico polaco, Jaroslaw Kuisz, K-U-I-S-Z, SZ, perdão, e chama-se The New Politics of Poland. Quer dizer, não há ainda uma tradução disto, provavelmente nunca haverá, mas o livro é muito interessante porque visa explicar o surgimento da experiência populista do PiS, dos gêmeos, nos últimos anos da Polónia. E a tese é muito interessante, porque, simplificando bastante, mas a tese é que a Polónia, porque desapareceu como Estado quando foi integrado no Império Czarista, portanto a Polónia desaparece durante 150 anos na prática, e isso, segundo o autor, causou um trauma que condiciona muito a forma como os polacos, a população polaca, a nação polaca, vê a soberania. E porque essa soberania foi abolida, os polacos, de uma forma geral, desconfiam de grandes blocos ou de grandes países, tais como a Rússia, mas também como a União Europeia e a Alemanha, naturalmente. E, portanto, é um bocadinho esta tese de que é a procura de manter a soberania, a independência polaca, que leva a este sentimento nacionalista, ou que também se traduz neste sentimento nacionalista. Bom, para quem se interessa sobre a Polónia, é um excelente livro.
João? Uma proposta sobre a Indonésia. A Indonésia tem escritores muito interessantes que, estranhamente, Portugal, que durante tantos anos depois de 1975 cultivava aquela relação de hostilidades em relação à Indonésia por causa de Timor-Leste, nunca se manifestava aqui em Portugal interesse nos círculos políticos, militares e culturais pelo conhecimento de facto do país. Havia um pormenor, aliás, que, enfim, não fazia sentido, não se formavam pessoas a falar em base em Indonésia, ou seja, não havia dificuldade nenhuma, bastava mandá-los para os Países Baixos e poderiam estudar a língua. Por isso não admira que pouca gente tenha sido traduzido, não se conheça cinema, nem música, nem coisa que o valha em Portugal, apesar daquela história da longa luta contra a ditadura indonésia. E dos raros escritores indonésios contemporâneos que foram traduzidos, foi traduzido e foi um fracasso de vendas aquele que é um dos pais da literatura moderna indonésia, Pramudia Anantatur, que teve 2 livros traduzidos no início em 2001 e em 2002 e pouco mais. Só que há relativamente pouco tempo, em 2018, foi editado aquilo que é, digamos, a grande revelação da literatura indonésia, que já deu aso a filmes que um dia, quando forem por cá divulgados, vão com certeza fazer grande êxito, que é Eka Kurniawan. Ele nasceu em 1975 e é apresentado de uma maneira simplista, mas, enfim, para o grande público serve para apresentá-lo como representante de uma espécie de realismo mágico altamente violento do que seja a Indonésia na multiplicidade das suas culturas. E há um livro dele muito bom chamado Homem-Tigre, que foi editado pela Elsinore em 2018 e que eu recomendo vivamente. Portanto, Eka Kurniawan, que é desconhecido por cá, apesar desta edição, mas que merece vir a ser mais divulgado, sobretudo quando, talvez provavelmente através dos filmes feitos a partir da sua obra. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre a fantástica saga da família Teotónio Pereira. Temos também um exclusivo com o depoimento de Sérgio Raicondália, o ex-diretor da Sonangol e de Isabel dos Santos, que diz que a certa altura o queriam matar. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts e no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.